Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e rolou um debate nessa semana entre o Jones Manuel, que é um professor, historiador, que é comunista, um debate dele com o Caporeso, esse cara que é um deputado estadual que infelizmente saiu aqui da minha cidade de Berlândia. Ele era suplente vereador, aí uma vereadora infelizmente veio a falecer, ele entrou. Ficou muito popular, principalmente aqui na região, acabou sendo eleito para deputado estadual, e aí protagonizou agora essa cena aqui, nesse debate com o Jones Manuel, que é uma coisa constrangedora, assim, é um cara que não consegue manter um diálogo, realmente. Vou mostrar aqui para vocês em detalhes, é um vídeo longuinho até, só que, olha, vale a pena demais, principalmente para escancarar a hipocrisia desses caras. Não conseguem debater, não conseguem conversar, não conseguem trazer ideias pro debate, certo? Antes da gente ir pro vídeo, antes de ir pro react, quero pedir aqui o seu like e o seu comentário. Todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui. E confira se tá inscrito no canal. Muita gente assiste todos os vídeos aí porque o YouTube sugere, né? Só que, ó, pessoal, se você se inscrever, fica muito mais fácil. Aparece na sua página lá, garantido, certo? Então, confira se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Pessoal, vamos aqui então pro react, preparei aqui já. O Jones, inclusive, vale a pena dizer isso aqui. Eu não concordo 100% com tudo que ele diz. Nem o meu pai, que apresenta aqui o canal na maioria dos vídeos, também não. O Jones, inclusive, ele é comunista, eu não sou comunista, meu pai não é comunista. Mas assim, ele traz algumas ideias, principalmente essa questão dos direitos trabalhistas, da luta do trabalhador realmente, que, olha, eu sou bem simpático a elas e, olha, principalmente nesse debate entre Jones e Caporeso, pelo amor de Deus, né? Tô com o Jones aí. Deputado, no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de lucro dos bancos no mundo, né? Todos os anos, os bancos têm recordes em cima de recordes de lucro, né? O balanço é trimestral, então saiu recentemente o mais recente balanço trimestral do Itaú, do Bradesco, do Unibanco, do BTG Pactual, aliás, do Unibanco não, que não existe mais, se fundiu com o Itaú, do Santander e por aí vai. Recorde de lucro. O Brasil também é um dos países mais lucrativos para as multinacionais que estão aqui instaladas no Brasil. Então você pega o balanço de empresas internacionais, como a Ford, como a Chrysler, como a Apple, a Philcon e por aí vai. Todas o Brasil é uma das maiores taxas de lucro do mundo. A gente tem um dos maiores custos do mundo de serviço de telefonia, um dos maiores custos do mundo de combustíveis, uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, toda a grande burguesia, aqui a gente não está falando do trabalhador que tem seu negócio e contrata 2, 3 pessoas, não. A gente está falando de grande burguesia. Toda a grande burguesia está surfando no lucro. Lucros, inclusive, que não são tributados, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. Por exemplo, então um trabalhador que recebe participação nos lucros, ele paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas o empresário que recebe lucros e dividendos, ele não paga imposto. E aí teve 4 anos do seu presidente, Jair Messias Bolsonaro, que não mudou em absolutamente nada disso. Pergunta bem simples, deputado. Se a gente pega os balanços das grandes empresas, dos bilionários, e estão todos eles lucrando, aí quer dizer que se reduzir a escala 6x1, eles vão ter prejuízo, eles vão parar de lucrar. Eu gostaria de entender por que você é tão defensor dos grandes empresários, de gente como Jorge Paulo Lema, que acabou de dar um golpe nas Americanas, que teve como prejuízo 40 bilhões de reais, que prejudicou todos os pequenos e micros fornecedores e gerou prejuízo gigantesco para os trabalhadores das Americanas. Por que não acabar com a escala 6x1? Olha aqui, antes de ir para a resposta do Caporeso, é uma pergunta grande, complexa, né, e tal, só que é uma pergunta que o cerne dela é sobre a escala 6x1. O debate era sobre a escala 6x1, se eu não me engano. Isso aqui foi lá no podcast Três Irmãos. Agora, vê se tem cabimento essa resposta que o Caporeso vai dar. Olha, é uma coisa constrangedora, realmente. Parece que o cara tá falando de outro assunto, parece que não tá na mesma conversa. Vamos lá. Minutos, Caporeso. Quem defende grande empresário nesse país é o governo imundo e sujo do PT, do Lula. Esse PT que você falou que é de direito, é liberal, né? Eu sei que não é, eu vou provar isso daqui. Então é o seguinte, eu não defendo nenhum grande empresário, muito pelo contrário. Eu defendo sim os mais pobres, porque eu sou de origem pobre e eu não nego as minhas origens. Agora vim aqui falar a respeito da escala 6x1. Eu sou contra essa escala. Eu não sou a favor dela. Acontece que eu acredito que a gente consegue se libertar desse abuso, dessa dificuldade que o trabalhador enfrenta, não é através da caneta do político, mas sim através do livre mercado. É aplicando a receita de países bem-sucedidos, como os Estados Unidos, como a Coreia do Sul, né? Porque é inacreditável
que em pleno século XXI eu esteja debatendo aqui com um comunista. Agora ele é um comunista que vive no Brasil. Ele não vai lá para a Coreia do Norte aproveitar aquele show de democracia do ditador norte-coreano. Ele quer aproveitar daqui. Ele fala que é filho da classe trabalhadora. Isso é conversa para boi dormir. Ele é... Já desviou. Já desviou o assunto, já foi pro comunista, já trouxe aí o fantasma do comunismo para desviar o assunto, para desviar da pauta. Pessoal, essa questão da escala 6x1, ela tem perturbado, assim, realmente a direita, porque é o seguinte, a esquerda tá indo muito bem nessa questão da defesa do trabalhador e tal, porque é uma coisa que dói no trabalhador. Aqui nos vídeos mesmo que a gente aborda essa questão da PEC da Erika Hilton e tal, ou então do Reginaldo lá do PT, tem relatos, assim, pessoal, é coisa de partir o coração realmente. Gente que nunca curtiu direito um fim de semana com o pai, porque o pai tava lá ralando todo santo dia, porque não tem um descanso, porque a vida é o trabalho. E, assim, isso tirando por baixo. É uma coisa cruel, realmente. E aí a direita não consegue justificar. Não consegue, simples assim. Não consegue. É uma coisa que, quanto mais justificam, mais feio fica. E aí o Caporês tá nessa, ó. Ele passou pelo tema ali, deu uma rodadinha no tema, rapidinho, já veio pro comunismo. Vamos lá, vamos ver aqui o fim da fala dele. Ele é filho da mãe dele com o pai dele. Classe não faz filho. Isso é uma abstenção, uma divagação da imaginação dele, porque fica poético falar assim, eu sou filho da classe trabalhadora. Escambau. Ele é filho da mãe dele, que é uma pessoa que eu espero que ele honre, né? Porque a piada mais engraçada que eu poderia ouvir é um comunista, no discurso dele, falar a respeito de defesa da família. Ele defende a família? Eu vou provar que não. Eu vou provar que ele não defende a família e que ele não está preocupado com a família. Mas eu vou, em um primeiro momento, falar o seguinte, eu sou contra uma canetada de político para interferir na economia, porque eu sei que o empreendedor brasileiro já está sobrecarregado de grandes dificuldades por parte de exigência do Estado, principalmente da CLT, que é a lei mais fascista que existe no Brasil. E hoje, se for aprovada essa irresponsabilidade por parte do Congresso Nacional, o que vai acontecer? Os pequenos e médios não vão resistir. E por que não vão? Porque eles vão ter que diminuir o salário da mão de obra qualificada para contratar mais gente, porque eles não vão reduzir o lucro. Porque todo mundo trabalha pensando no lucro, eles não têm como reduzir o lucro. Então eles vão contratar pessoas desqualificadas, reduzir a mão de obra qualificada e com esse aumento de gasto, isso vai ser transferido para o produto final. O que vai acontecer? O óbvio, meu Deus do céu, o aumento da inflação. O trabalhador vai ganhar menos, mas vai pagar muito mais caro no produto, aumentando a pobreza. Porque assim, política de comunista aplicado na prática só gera miséria. Primeiramente que o trabalhador não vai ganhar menos, porque na PEC, inclusive, isso é uma questão central. Vai diminuir os dias trabalhados com uma manutenção do salário, certo? Isso é mais uma coisa que eles tentam emplacar assim. E, pessoal, muito do que disse aqui o deputado Caporeso é um fruto de achismo. Coisa da cabeça dele, ele acha. Hoje é o seguinte, se uma empresa que trabalha aí na escala 6x1, que é a grande maioria, fala assim, não, a gente vai tentar aqui dar um dia de folga para os funcionários, fazer uns 5x2, provavelmente vai ter que contratar ali, fazer umas contratações para suprir esse outro dia. Essa empresa realmente, os gastos dela vão ficar elevados e ela vai ficar em desvantagem quando comparada ali aos concorrentes. A partir do momento que isso vira a regra, é uma coisa geral, todas vão ter que fazer o mesmo movimento. Então o impacto disso ele é muito menor, não é esse terrorismo que eles tentam emplacar. Jones, agora aqui eles vão ficar numa bagunça com esse tempo. Vamos tentar achar aqui o momento que o Jones começa a falar de novo. Esse aqui um tempo vamos discutir no tempo que o Jones tem. Vamos lá, gente. Veja, como vocês percebem... Opa. Pode ir. Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado bolsonarista, ele gosta de dar lacradinha. Não, mas ele não é filho da classe trabalhadora, ele é filho da mãe e do pai dele, que são da classe trabalhadora. Sabe, 6 por meia dúzia. E aí o deputado deu uma lacrada, aí no meio da lacrada ele falou alto e comunista, e a Coreia do Norte e tal, e ele deixou escapar o seguinte: o empreendedor brasileiro é sobrecarregado. Percebam aqui como o deputado bolsonarista é defensor de bilionário. Veja. No Brasil, a gente tem muito imposto? Tem, para a classe trabalhadora e para a classe média. Eu acabei de dar o exemplo que se você é trabalhador e recebe participação nos lucros, você paga 27,5% de imposto de renda direto na fonte. Mas se você é um bilionário e recebe lucros e dividendos, você não paga imposto. Bilionário no Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. No Brasil, a gente tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que tem uma das menores alíquotas do mundo inteiro, muito abaixo dos valores cobrados pela OCDE, que são os países mais ricos do mundo. Então, o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro arrecada menos que o IPTU de São Paulo.
né? Então, o grande agronegócio praticamente não paga imposto. Você tem instituído desde o governo FHC a Lei Candir, que isenta de imposto a exportação de produtos primários, que causa um grande prejuízo, inclusive, para Minas Gerais, já que Minas Gerais, desde 1997 até 2013, deixou de arrecadar 16 bilhões de reais de imposto na exportação desde a Lei Candir. Então, os grandes exportadores de minério, de soja, também não pagam imposto. Aí, o Jones aqui, sinceramente, ele acha que o Caporeso vai saber disso. O Caporeso, ele é um deputado aqui de Minas Gerais que ele tá muito pouco preocupado com essas questões que mais interessam ao povo, realmente. Ele fica com essas questões de pânico moral. Vi uma postagem esses dias, se não me engano, compartilhada pelo próprio Jones. Olha, dos projetos apresentados pelo Caporeso, é uma coisa assustadora, realmente. É só pauta entrando LGBT, banheiro pra trans. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos ao que interessa. Esses deputados bolsonaristas ganham muita fama nessa coisa do pânico moral e tal, não debatem, não conseguem. Aí quando vão pra uma situação como essa aqui, que fica um cara a cara, eles não têm nem o que falar. A fala do Caporeso que passou aí agora há pouco foi constrangedora. Você também tem, foi revelado agora os dados, 550 bilhões de reais por ano de isenções fiscais para grandes empresas. Só uma empresa, já que ele falou da Coreia do Sul, só uma empresa como a Samsung, ela recebeu de janeiro até agosto desse ano 1 bilhão de reais de isenções fiscais. 1 bilhão de reais, só uma empresa. Então você veja, quando você pega a carga tributária no Brasil, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que tem uma lanchonete, você que tem um restaurante, você que tem uma loja de brinquedos e videogame, vocês pagam muito imposto. Vocês pagam muito imposto no consumo, o Brasil tributa muito consumo, né? Então quando você vai comprar a sua feira, quando você vai comprar a roupa, quando você vai comprar um medicamento, sim, paga muito imposto. E é um absurdo. Nós, comunistas do PCBR, nós defendemos acabar com todos os impostos sobre o consumo, especialmente o consumo que incide na sobrevivência da classe trabalhadora. Então imposto na cesta básica, no medicamento, no vestuário, e por aí vai. E o pequeno e médio comerciante também paga muito imposto. Mas veja, os bilionários, eles não pagam imposto. O Brasil tem uma das menores cargas tributárias do mundo sobre renda e patrimônio. O imposto sobre grandes fortunas no Brasil não existe. O imposto sobre herança no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos, percebe? Nos Estados Unidos você tem um imposto sobre herança que pode chegar até 50%. Então veja, o deputado, ele criou uma ficção aqui, uma mentira, que é o empreendedor é sobrecarregado. Eu acabei de dar o exemplo dos bancos. Então perceba como um deputado, ele é defensor de grande empresário e é contra a classe trabalhadora. Acabei de novo de citar os dados. Então veja, a questão é, então quer dizer que o Bradesco, com um lucro bilionário por trimestre a cada 3 meses, gente. Aí o Bradesco lucra 21 bilhões por trimestre, aí não pode não reduzir a jornada de trabalho não. Vai quebrar o Bradesco? É isso mesmo? Aí a Samsung, que recebe 1 bilhão de isenção fiscal, aí não pode não reduzir a jornada de trabalho não. A Samsung vai quebrar? É isso? Então vejam, é um discurso, aí ele vai dar uma lacradinha, aí ele ri, aí ele aponta, mas repare, ele não respondeu. Pegue o balanço das maiores empresas no Brasil de capital nacional e de capital estrangeiro e você vai ver que todas elas estão tendo lucros bilionários. Aí na hora que vem uma medida para o benefício da classe trabalhadora, aí o deputado bolsonarista é contra e quer dizer que defende você, que é micro e... Olha, é isso, pessoal. Inclusive, alguns vídeos atrás aqui no canal, a gente já trouxe, pra quando foi abolir a escravidão, que isso, mas vai quebrar a economia, gente. Muitos anos depois, implementar o 13º, que isso, vai quebrar a economia. Agora a gente tá vendo esse mesmo terrorismo econômico aí, sendo feito em relação à escala 6x1, não. Pessoal, se acaba com a escala 6x1, adivinha, vai acabar com a economia. Falácia. Olha, a gente vai ficar muito atento aqui. O Jones mandou muito bem aqui, rebatendo o Caporeso, por mais que o Caporeso tenha ido para outro ponto na resposta dele. Achei firme a resposta do Jones, achei uma resposta à altura do Caporeso. Na verdade, muito acima da altura do Caporeso, certo, pessoal? Vamos ficar muito atento aqui, desmascarar esse pessoal que tá lutando contra a classe trabalhadora. O pessoal aí que apoia a escala 6x1, senhor Nicolas Ferreira, senhor Caporeso, Eduardo Bolsonaro, Flávio. Inclusive, uma grata surpresa aí foi o senador Cleitinho, né? Que tá a favor da PEC da Erika Hilton, quem diria? Bom, pessoal, me despeço por aqui. Deixe o like, deixe o comentário e confira se está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.